disciplina, eu gostaria de chamar a atenção que só estamos trabalhando com banco de dados relacionais. Ou seja, há muitas outras formas de modelagem, há muitos outros tipos de mapeamento, há dezenas de outros tipos de bancos de dados, como eu já havia mencionado em aula para vocês, porém, neste momento da disciplina, só estamos falando de bancos de dados relacionais, da teoria relacional, que nós vamos ver a seguir, e que tem uma base formal baseada em lógica matemática. Esta aula só vai tratar de conceitos associados a bancos de dados relacionais, lembrando que uma relação é o que nós também podemos chamar de tabela, só que no modelo relacional se chama relação. Algo sobre o qual eu ainda não havia falado é quando nós temos atributos multivalorados. O que é um atributo multivalorado? É um atributo que pode ter muitos valores. E está cheio disso na vida da gente. Por exemplo, considere o esquema CPF placa de carro. Cadê a chave? Não tem no momento se uma pessoa tiver vários carros. Ou aluno, disciplina, nota. De novo, uma mesma disciplina, o aluno pode ter várias notas. E assim por diante. Então, no caso de atributos multivalorados, é preciso criar um esquema adicional para o atributo, em que a chave, lembram-se o que é chave? É um conjunto de atributos que identificam univocamente um registro, cada registro de uma relação. Então, chave do novo esquema vai ser a chave da entidade original concatenada com atributo multivalorado. Por exemplo, suponha o esquema pessoa, CPF, nome e telefone, só que telefone é multivalorado. Portanto, CPF nem poderia ser chave, porque dado um CPF, poderia haver vários telefones. Então, isso daí é transformado em pessoa, CPF, chave CPF, nome, e telefone, CPF, número de telefone, e o número de telefone é concatenado com a chave de pessoa. Tudo bem? Vamos continuar. Eu dou uma paradinha de vez em quando para dar tempo de vocês lerem. Nós estamos tratando nesta aula da transformação ou mapeamento do modelo conceitual em modelo lógico, ou seja, transformação do modelo de um diagrama entidade-relacionamento que descreve um modelo de forma conceitual em um conjunto de esquemas. Tem várias regras de mapeamento do modelo R para um modelo posterior relacional, e este modelo inicial define apenas os esquemas e ele se chama modelo lógico. Ele é modelo lógico porque ainda não foram criadas as tabelas. Quando se cria as tabelas no banco de dados, aí a gente chama modelo físico, porque aí existem as tabelas, os arquivos correspondentes. Portanto, no momento é só, dado uma entidade de relacionamento, mapear em esquema. Isso é modelo conceitual, modelo lógico. Entre o modelo lógico e o modelo físico, várias outras etapas são necessárias, inclusive para buscar um melhor desempenho, porque o modelo físico já vai ser implementação.
Então, por exemplo, o que seria o melhor desempenho? Menos acesso a disco, menos espaço, facilitar aplicações e assim por diante. Agora, isso aqui é uma observação para o texto que segue. Quero que vocês entendam, não é para ler o que está escrito agora não, só depois. Quero que vocês entendam que algumas simplificações serão feitas no texto e que vão diminuir o rigor da explicação, do formalismo da explicação. Mas nem por isso eu quero facilitar o entendimento. Então, para vocês nunca esquecerem, uma tabela, quando eu falar em tabela, na verdade, formalmente eu deveria falar de relação. Além do mais, o mapeamento conceitual para lógico não vai criar tabela nenhuma. O que cria tabela são comandos SQL no SGBD. O que o mapeamento faz é especifica esquemas que posteriormente serão alvo de Create Table no SGBD. Além do mais, falar de chave não é muito bom formalmente, seria melhor falar de identificador. Mas como isso causa confusão, eu vou usar a palavra-chave, embora formalmente seja menos preciso. Então, repetindo, os slides usam vocabulário simplificado para ajudar o entendimento e o mapeamento inicial não transforma entidade e relacionamento em tabela, e sim entidade e relacionamento em esquema. Tudo bem? Então, relembrando, não esqueçam da importância de esquema. Além do mais, alguns de vocês talvez fiquem confusos com a notação que é usada na hora de se falar em cardinalidades e participação. Para começar, o que significa um relacionamento X, Y? Significa que um relacionamento entre duas entidades, de um lado, a cardinalidade máxima é X e do outro é Y. O que significa uma cardinalidade de participação AB? Significa que, se eu tenho um relacionamento entre duas entidades, um dos lados tem cardinalidade mínima A e máxima B. Os valores de X e A são 0 ou 1. Aliás, X, o valor de X é 1. O N, tá? Então, isso aqui está errado. Leiam da seguinte forma. Os valores de X são 1 ou N. Os valores de A são 0 ou 1. E os valores de Y ou B são 1 ou N. Tudo bem? Isso eu estou seguindo até o que eu costumo fazer na minha aula. Façam de conta que eu apaguei o quadro negro, tá? E eu vou fazer isso agora. Se eu conseguir. Os valores de X são 1 ou N. Os valores de A são 0 ou 1. Os valores de Y ou B são 1 ou N. E vamos apagar isso que está aqui. Legal, né?
Vou salvar. Igual a minha aula. Então, voltando, olha aqui o exemplo. Aqui nós temos um empregado pertence a no mínimo um e no máximo um departamento. E um departamento tem no mínimo um e no máximo N empregados. Então, este relacionamento é do tipo 1N, ou seja, cardinalidade máxima 1, cardinalidade máxima N. Agora vocês vão dizer, ô professora, não é do tipo N1? Sim, mas formalmente a gente diz que é o relacionamento do tipo 1 para N quando um lado tem máxima 1 e o outro lado tem máxima N. Continuando. Empregado participa do relacionamento pertence com mínimo 1, máximo N. Então, a cardinalidade empregado é 1N, ou seja, há no mínimo 1, no máximo N empregados participando desse relacionamento. Então, a confusão de dotação que às vezes os alunos fazem é que é um relacionamento 1 para N, neste caso, mas que também a participação de uma entidade no relacionamento também usa a mesma notação. Continuando. Vamos continuar dando tempo de vocês lerem. Relacionamentos N para M. Os relacionamentos N para N, lembram-se, relacionamentos N para M são relacionamentos em que de um lado máximo é N, do outro máximo é M, tá? Como é que é o mapeamento? Isso a gente viu bastante em aula, e o mapeamento básico é este daqui, tá? De um lado, vocês têm o cliente, do outro produto, e tem um esquema especial para aquele relacionamento. Então, todos os outros exemplos de mapeamento de agora em diante vão ser feitos desta forma. Vamos lá. Retomando, como é que é lembram-se de como se mapeia entidades? Nós temos aqui uma entidade empregado, código, nome. Se transformou num esquema empregado, código, nome e salário. E tinha salário aqui. E uma entidade departamento com código, nome e localização. Qual é a regra? Cada entidade é mapeada para um esquema, cada atributo define uma coluna. Atributos identificadores, ou seja, as chaves, compõem a chave primária da tabela. E devemos manter nomes de atributos o mais curto possível. É recomendável que nomes da chave primária sejam sufixados ou prefixados com a sigla do esquema. Bom, aqui eu interrompo para falar um pouquinho de como eu poderia ter sido mais precisa. Vejam bem. Estava escrito atributos identificadores compõem a chave primária da tabela. Em vez disso, o que eu deveria ter escrito era atributos identificadores geram o identificador do esquema, que ao final será a chave primária da relação. Por isto é que eu vou falar em chave
e não em atributo identificador ou conjuntos de atributos identificadores, para evitar ter que escrever muito texto e que não vai ajudar em nada. Mas isto é um dos exemplos em que eu deixarei de ser precisa para facilitar o entendimento. Então, voltando, lembram-se de manter nomes curtos, recomendável que nomes da chave primária, sufixados ou prefixados? Olhem o que aconteceu. Eu transformei código em CODEMP do lado do empregado e código em CODEP do lado do departamento. Quando que a gente deve fazer isso? A gente deve fazer isto quando nós não queremos posteriormente confusão nos atributos. Então, idealmente, nome, por exemplo, aqui deveria ser nome EMP. E nome aqui deveria ser nome DEP. Tudo bem? Continuando. Lembram de relacionamento fraco? E esta é a dotação que eu estou usando em aula. Então, o mapeamento do relacionamento fraco, ele desaparece no mapeamento do esquema. E a única coisa que acontece é que o dependente passa a ter o número de... Desculpem, deu um problema na gravação. Continuando. A única coisa que vocês devem lembrar é que o dependente, a chave do dependente sempre é concatenada com a chave da entidade principal. Este mapeamento aqui é o mapeamento de dependente que englobou o relacionamento fraco entre ele e empregado. O relacionamento de empregado continua, pessoal. Ou seja, nós temos aqui empregado, CODEMP, nome e salário, com CODEMP chave. Mas isto não quer dizer ou seja, não quer dizer que o empregado não tem esquema. Tá? Agora vejam o que acontece quando há uma espécie de cascata de relacionamentos fracos. Então, empresa depende de grupo de forma fraca, o que significa que a chave de empresa tem que ser concatenada com a chave de grupo. Por sua vez, empregado depende de empresa, de forma fraca. Portanto, a chave de empregado é concatenada com a chave de empresa, que por sua vez é concatenada com a chave de grupo, e assim por diante. Depois vocês olhem e vão ver isso com mais calma. Agora, e o que acontece quando nós agora vamos nos preocupar com relacionamentos e atributos e suas cardinalidades? Cardinalidades. Então, um fator determinante, quando você vai mapear relacionamentos que não sejam fracos, como a gente acabou de ver, o caso do relacionamento fraco, ele é englobado, ele é absorvido pela entidade que é fraca, digamos, com relação ao relacionamento. O fator determinante é a cardinalidade mínima e máxima das entidades. Se vocês esquecerem a cardinalidade, a regra básica é: todo relacionamento dá origem a um esquema. Então, eu primeiro, para cada caso, vou mostrar um mapeamento básico
E a seguir eu mostro as variações em função das cardinalidades mínima e máxima. E interrompendo parênteses, de novo, atenção ao português, tá bom? Então, exemplo desta transparência, slide. O fator determinante para adotar do caso dos relacionamentos é a cardinalidade mínima e máxima das entidades que participam do relacionamento. A preposição certa não é das, é com que as entidades participam do relacionamento. Regra básica. E, de novo, eu modifico a frase. Isto pode ser analisado após a análise das cardinalidades mínima e máxima.